Verifique se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas. Em ambos os casos, justifique. A sentença A diz: a sequência menos 1 elevado a n vezes n sobre n mais 1 é divergente. E a sentença B diz: a sequência n ao cubo mais 2 vezes raiz de n sobre 2n ao quadrado mais 1 é limitada. Vamos analisar a sentença A primeiro. Então a sentença diz que a sequência, eu vou escrever aqui o termo geral da sequência, menos 1 elevado a n vezes n, tudo isso dividido por n mais 1. A sequência é divergente, verdadeiro ou falso? Aqui eu observo o seguinte, n sobre n mais 1. Isso aqui para n muito grande é muito próximo de 1. É um número natural dividido pelo seguinte número natural. Se você considerar números naturais pequenos, por exemplo, n igual a 1, vai ficar 1 dividido por 2. Isso é meio, tá? Distante do 1. Agora, se você considerar n muito grande, n, por exemplo, igual a 999, aqui fica 999 dividido por 1000. Isso já está bem mais próximo de 1. Então, intuitivamente, eu vejo que quando n tende ao infinito, n sobre n mais 1 tende a 1. Agora, essa parte aqui vai ser sempre menos 1 ou 1. Então, o que eu posso ver intuitivamente é o seguinte, fazendo aqui a reta, eu tenho o ponto menos 1 e o ponto 1. Quando n é muito grande e par, toda essa expressão aqui vai estar próxima de 1. E quando n é muito grande, mas ímpar, toda essa expressão vai estar muito próxima de menos 1. Então, intuitivamente, eu percebo que essa sequência é divergente. Vamos demonstrar isso agora. Eu percebi que há uma diferença quando n é par e n é ímpar. O que eu vou fazer é chamar isso aqui de x, n, e vou agora ver o que é x índice 2n, ou seja, o termo geral da subsequência de termos de índice par. Vai ser menos 1 elevado a 2n vezes 2n e embaixo 2n mais 1. Então, onde tem n, eu coloco 2n. Menos 1 elevado a 2n é 1. Então, isso vai ficar simplesmente 2n sobre 2n mais 1. Agora eu vou repetir o 2n aqui de cima e embaixo eu vou colocar 2n em evidência. Vai ficar 2n que multiplica 1 mais 1 sobre 2n. E isso vai ser igual a 1 sobre 1 mais 1 sobre 2n. Note que quando n tende ao infinito, o numerador tende a 1 e o denominador tende a 1 mais 0, que é 1. Então, x2n tende a 1 sobre 1, que é 1. Agora vou analisar a subsequência de termos de índice ímpar. X índice 2n menos 1. Então, onde tem n, eu vou colocar 2n menos 1. Vai ficar menos 1 elevado a 2n menos 1, que multiplica 2n menos 1. E embaixo, 2n menos 1 mais 1. Eu estou olhando para cá e colocando 2n menos 1 no lugar de n. Então aqui vai ficar menos 1 elevado a 2n menos 1 é menos 1. Vou então aqui multiplicar por menos 1, o 2n menos 1 vai ficar 1 menos 2n. E embaixo vai ficar simplesmente 2n. Agora eu vou colocar o 2n em evidência no numerador.
2n, que multiplica 1 sobre 2n menos 1. Tudo isso dividido por 2n. E isso vai ser 1 sobre 2n menos 1. Observe que 1 sobre 2n converge para zero e, portanto, isso tudo vai convergir para menos 1. O que eu mostrei aqui? Que a subsequência dos termos de índice par converge para 1 e a subsequência dos termos de índice ímpar converge para menos 1. Conclusão, a sequência xn diverge. E dessa forma, a sentença A é uma sentença verdadeira. Vamos agora analisar a sentença B. Então, o termo geral aqui da sequência é n ao cubo mais 2 raiz de n sobre 2n ao quadrado mais 1. Da mesma forma que na sentença A, antes de fazer as contas, eu vou analisar intuitivamente essa sequência. Observe que o numerador tem um grau maior que o denominador, n ao cubo, e no denominador, n ao quadrado. Então eu já sei intuitivamente que o limite dessa sequência, quando n tende ao infinito, é mais infinito, e portanto ela não é uma sequência limitada. Mas vamos ver agora a demonstração desse fato, fazendo as contas. Vou colocar n ao cubo em evidência em cima, vai ficar n ao cubo, que multiplica 1 mais 2. Agora, raiz quadrada de n é o mesmo que n elevado a meio. Então eu quero saber qual é o número que eu vou colocar aqui no expoente de n. Vai ser um número que, quando somado com 3, então eu vou chamar esse número de k, vai resultar em meio. Fazendo a conta aqui, k é igual a meio menos 3, ou seja, menos 5 sobre 2. Menos 5 sobre 2 aqui. Se você fizer a conta, você vai ver que n ao cubo vezes 2n elevado a menos 5 sobre 2 é 2n elevado a meio, ou seja, 2 vezes raiz quadrada de n. Embaixo eu vou colocar n ao quadrado em evidência. N ao quadrado que multiplica 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Vou apagar aqui essas contas. Seguindo aqui, vai cancelar o n ao cubo, que está aqui no numerador, com n ao quadrado do denominador, vai ficar só n em cima, e n que multiplica com essa expressão, 1 mais 2 vezes n elevado a menos 5 sobre 2 é o mesmo que 2 sobre raiz quadrada de n elevado a 5. E embaixo aqui, 2 mais 1 sobre n ao quadrado. Perceba que esse fator aqui, quando n tende ao infinito, isso tudo tende a 1 sobre 2. Porque 2 sobre raiz quadrada de n elevado a 5 tende a 0, 1 tende a 1, 1 sobre n ao quadrado tende a 0 e 2 tende a 2. Então vai ficar o limite da expressão de cima dividido pelo limite da expressão de baixo, 1 sobre 2. 1 sobre 2 é maior do que 0. E n tende a mais infinito. Então, a sequência original pode ser vista como um produto de duas sequências, onde uma delas tende a mais infinito, ou diverge para mais infinito, e a segunda tende a um número positivo. E, portanto, então a sequência como um todo tende a mais infinito. Isso significa que essa sequência não é limitada. E, portanto, a sentença B é falsa.